Bom dia, muito bom dia, graças a Deus. Convido os irmãos a se pôr em pé e vamos cantar ao Senhor. Um cântico que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, as boas novas do Senhor anunciai entre as nações, as suas maravilhas, porque o Senhor é grande. Também bom dia àqueles que estão nos assistindo pela internet. Irmãos, eu confesso que é uma alegria imensa sempre que a gente está junto para louvarmos o nosso Deus. Podemos fazer isso em casa, podemos e devemos fazer durante a semana, mas quando a gente se junta, é mais que bom, né, Alisson? É muito mais que bom, é maravilhoso. Vamos cantar ao Senhor, cantai ao Senhor. Ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez lá no início. Vai ao Senhor, igreja. No seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória, glória e majestade, sua igreja, estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Muito bom dia, igreja. Nós vamos orar, louvando ao Senhor por estarmos aqui, por podermos render glória e honra àquele que é digno. Um pedido de oração que o irmão Antônio nos colocou, ele estará viajando para a Bahia no dia 13 de agosto, também que possamos incluir isso em nossas orações, para que o irmão seja uma bênção lá no tempo que tiver, para que Deus cuide dele durante essa viagem. Vamos orar? Senhor Deus, como acabamos de cantar, a glória e a majestade estão diante de Ti, porque o Senhor é o dono de toda a glória e é o dono e a fonte de toda a majestade. Nós queremos bendizer ao Teu nome, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor
permite que nós rendamos a Ti também o louvor, a honra, e nós nos colocamos diante de Ti, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor é digno. Obrigado por todos esses irmãos que se dispuseram nesta manhã a buscar ao Senhor, a estar diante do Senhor, a louvar ao Senhor e a aprender também da Tua palavra. Que seja um tempo de edificação e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado nessa manhã. Obrigado pelas nossas vidas, nós Te agradecemos e também rogamos para que o Senhor cuide do nosso irmão Antônio, que estará fazendo uma viagem no dia 13, que o Senhor o leve em segurança, que o Senhor conduza todo o tempo que ele estará lá, que ele possa ser sal e luz lá, e o Senhor o traga de volta também no tempo que o Senhor já determinou. Cuide dele e cuide de nós aqui também. Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui à frente o Alisson, ele vai nos conduzir à leitura da palavra. Bom dia, irmãos. Leremos Salmos. Peço que os irmãos abram no livro de Salmos. Leremos os capítulos 85 e 86. Salmos 85 e 86. Assim diz a palavra do Senhor: retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Salmo 86. Inclina os seus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formastes virão e te adorarão. Senhor, glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me o sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém. Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Aclame ao Senhor, muito conhecido,
fácil de cantar também. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos voltar à igreja, inicia o cântico, vamos lá? Consolo, consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame o Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim, para nós, né? Amém. Nada? Aí, bom dia a todos. Os irmãos podem se assentar. Nós teremos um momento de ceia e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado de acordo com Lucas, capítulo 24.
Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, ressurreto, se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Note o que acontece a partir do versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, aos quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que narrativa fantástica, né? Não precisa nem explicar muita coisa, mas eu só queria te chamar a atenção ao detalhe do reconhecimento dos discípulos. Quando é que os discípulos reconhecem que realmente aquele ali era Jesus ressurreto? Qual que é o evento que faz com que eles percebam? A ceia. Ele pega o pão e abençoa, e nessa hora eles: opa, a gente já viu ele fazendo isso outras vezes. E quando ele parte o pão e entrega a eles, eles reconhecem: é Jesus. A marca característica de Jesus é a ceia. Muitas pessoas imaginam e lembram a cruz, e ele fala: de fato a cruz é importante. Outros ressaltam a ressurreição, outros destacam o batismo. Mas o que marcou aqueles discípulos foi o partir do pão. E o que deve marcar a nossa vida como comunidade de Jesus, discípulos de Jesus, deve ser o partir do pão. O que é significativo e totalmente diferente de qualquer outra religião, ideologia, pregação, é a ceia. Não só porque ela é o partilhar de pão e o suco, mas porque ela é o partilhar daquilo que Jesus fez por nós. Ao comermos o pão e bebermos do cálice, nós lembramos do que Jesus fez, como isso nos une ao Pai e nos une uns aos outros. Isso não existe em lugar nenhum mais no mundo, só na comunidade de discípulos de Jesus.
Então que possamos lembrar, o que marcava Jesus era o partir do pão. E o que deve marcar essa comunidade é a comunhão desse pão. É como nós nos lidamos como família, nos tratamos em amor, nos perdoamos mutuamente e nos encorajamos mutuamente como um só pão. Um só pão que se divide em vários pedacinhos, mas que todos juntos formam apenas um pão, o corpo de Cristo. Amém? Quero chamar à frente o Wilson e o irmão João Batista. Eles vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Se você é alguém que já crê em Jesus, você é convidado a participar da mesa do Senhor, a confessar os seus pecados, mas a participar. Então, enquanto nós cantarmos a próxima música, você que vai receber os elementos, pedimos que você se coloque de pé. Ao passo que for recebendo, pode se assentar, para que eles também saibam para quem distribuir ainda. E já já nós participaremos juntos aí da mesa do Senhor. Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá do céu, ao teu serve, ao povo santo, pra louvar-me de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-nos para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, os pecados me lavou, teu sangue, bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou, teu cuidado sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Amém. A pena dessa tradição que temos de cortar o pão em pedacinhos e colocar no cálice é que a gente não pode partir o pão, literalmente, como acontecia no início. Mas imagine-se, eu acho que você pode fazer isso enquanto pega o pão aí. Então pega o pãozinho aí. O que Jesus fez era um pão, parecia um pastelão, né? E ele fez isso aqui. E ao fazer isso e entregar aos discípulos, as escamas caíram, né? Os olhos deles abriram e eles identificaram Jesus. Então que possamos nos lembrar disso. É o partir do pão que nos identifica com Cristo. Porque é o partir do pão que faz com que percebamos tudo o que aconteceu, toda a missão dele, de vir a esse mundo, morrer na cruz, ressuscitar, voltar aos céus para nos salvar. Comamos do pão, lembrando do corpo dele entregue na cruz em nosso favor.
o cálice também era só um. E ele ia passando de mão em mão, de bocada em bocada, de gole em gole. Não é muito higiênico, né? Bom, é assim que a família faz. Às vezes a gente está tomando um suco, a Sofia vem e toma do nosso copo, e às vezes baba no copo, e a gente tem que tomar da baba do copo dela. É assim que acontece em família. Era assim que acontecia com os 12, mas você não vai precisar fazer isso aqui agora. Mas identifica, todos nós tomamos do mesmo cálice, todos nós participamos da mesma saliva, todos nós participamos do mesmo copo. Que você tome esse cálice individual, mas lembrando, isso aqui é uma participação de todos. E lembra o sangue da nova aliança que é suficiente para perdoar o meu pecado, o seu, o de todos nós. Bebamos o cálice lembrando disso. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pela obra de Jesus naquela cruz. Obrigado porque nós fomos alcançados pela Tua graça, como cantamos. Nós não merecíamos nada disso, mas por misericórdia, apenas a Sua misericórdia, Te conhecemos. E no partir do pão, lembramos, não só do Senhor Jesus, mas da obra dele naquela cruz. Que essa comunidade seja uma comunidade marcada pelo partir do pão, pela comunhão do mesmo cálice, pela comunhão com o corpo de Cristo. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos torne um, como o Senhor Jesus é um com o Pai. Porque essa foi a oração de Jesus, e deve ser a nossa oração e a nossa postura dia após dia. Dá-nos graça para que isso possa acontecer. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. O cálice você pode deixar no cantinho aí, depois pode jogar no lixo, não tem problema, tá? Chamo o Timóteo, é a vez do Timóteo, né? Cadê o Timóteo? Está ali já, então vai lá. Bom dia, igreja. Um sentimento muito bom, muito feliz a gente seguir no nosso estudo de Filemon e finalizar ele hoje. A gente vai finalizar essa carta, os ensinos que a gente pode estar tendo nesse período. Claro que a gente, de longe, não esgotou, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é importante e eficiente para cada momento da nossa vida. O meu desejo profundo é que, sobretudo, nós estejamos incentivados a ir até a palavra de Deus e descobrir por nós e o Espírito Santo o que precisamos. E vamos finalizar hoje esse estudo e a gente vai ver o quanto Deus tem batido na tecla do amor, do relacionamento de igreja, de ser igreja e da centralidade de Cristo sobre a nossa vida. E eu creio que Deus tem dado esse compasso aqui para essa igreja. Ele dá para todas, mas muitas igrejas a gente passa por aí. Eu sou de outro estado, já morei em mais 2 estados diferentes, e eu vejo que igrejas vão longe e vão por muito tempo sem talvez voltar para a essência das Escrituras. E talvez você conheça algumas pessoas, alguns conhecidos, que você identifica que falta um pouco da essência de Cristo na vida dela, e ela está andando num ciclo de vida espiritual que às vezes está distante, mas mesmo assim a pessoa não consegue notar. E eu vejo que Deus tem claramente batido nessa tecla. É como se o pianista estivesse tocando e a música está linda, mas de repente você vê uma nota lá no fim, pam, 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 que você vê não está fazendo sentido. É o Espírito Santo incomodando a igreja o tempo todo, a nossa vida, de que, para tudo, vamos repensar essa liturgia, essa pauta, essa vida. Irmãos, vamos hoje ler a parte final e partir para o que Deus tem para falar com a gente. É o desejo do meu coração.
Ixi, deu algum problema aí no slide, mas eu acho que dá para a gente ler mesmo assim. Paulo, depois de fazer o seu pedido, a carta, a gente está indo para a parte final, onde Paulo identificou o que ele queria da parte de Filemon. Eu peço perdão aos irmãos, deu algum problema, mas se você quiser acompanhar em Filemon, a gente vai ler, né, só tem um capítulo, então a gente vai ler do versículo 18 até o 25, a parte final. A grande questão é que Paulo está indo para o seu pedido final, ele está fazendo o seu apelo em nome do amor, e a gente vai entender muito do que está se passando ali com Paulo. Paulo fala: e se ele causou algum dano a você, Onésimo, o escravo ao qual Paulo está, por intermédio dele, fazendo o pedido para Filemon, ele diz: se ele causou algum dano quando ele fugiu a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. Então, nessa parte, Paulo, que está enviando Onésimo de volta, ele manda essa carta, e nessa carta ele diz: se ele causou algum dano, porque Onésimo havia fugido, e se na hora de fugir ele talvez roubou algo para que ele pudesse sobreviver, para que ele conseguisse viajar para tão longe de onde ele estava aí, se ele causou algo, pode pôr na minha conta. Exclui Onésimo dessa conta, põe na minha conta. Opa, obrigado, irmãos. E ele diz: eu irei pagar a conta de Onésimo. E ele segue: é claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Então Paulo fala: eu vou pagar, mas deixa eu te lembrar, se a gente está falando de dívida aqui, a gente tem que lembrar da dívida da vida que você tem comigo. E o que Paulo está falando aqui é o seguinte: você sabe, lembra bem de todo o investimento que tem sido. A gente vai vendo nas cartas de Paulo, a gente vê o quanto muitas vezes naquela época não existia grande suporte e sustento para missionários, para pastores. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho muitas pessoas que estão dando a oportunidade de eu estudar de tempo integral, e eu sobrevivo, eu e minha família, por sustento dessas pessoas que investem, olhando para Deus, mas investindo na nossa vida. E naquela época era muito difícil, e Paulo muitas vezes fala: nós não quisemos ser um peso para vocês. Enquanto evangelizávamos, nós até trabalhávamos, para que a gente não chegasse e falasse: esse é o evangelho de Cristo, mas assim, eu preciso de um dinheiro para sobreviver. Paulo não queria de nenhuma forma, apesar de ele dizer, este é um direito de quem prega, ele não queria de nenhuma forma fazer que as pessoas pensassem: cara, esse cara veio aqui, trouxe esse evangelho, mas agora ele está pedindo dinheiro? Paulo, em seu coração, em sua consciência, tinha isso totalmente livre, mas até isso ele tinha medo de que as pessoas pensassem. Isso a gente vê bem claro na carta aos Tessalonicenses. E aqui ele fala do peso do sofrimento que ele sempre passou, e ele vai lembrando dessa dívida, porque Filemon havia se tornado um líder agora, provavelmente pelo investimento na vida de Paulo, a semelhança do próprio investimento que ele estava fazendo na vida de Onésimo, que foi tratado como um filho. Então, provavelmente, quando Filemon lê essa carta e fala: olha como Paulo trata Onésimo como um filho, com tanto amor, provavelmente Filemon lembrava todas as vezes que o próprio Paulo demonstrou um amor paternal, de envolvimento, de investimento na vida do próprio Filemon. E a gente vai seguindo. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime meu coração em Cristo. Então Paulo, que no começo falou: eu louvo a Deus pela sua vida, Filemon. Você, nos versículos iniciais, eu oro para que a sua vida em Cristo cresça e toda a sua percepção seja cada vez maior. Porque eu tenho sido feliz ao saber que você tem sido comprometido com a palavra de Deus e que você tem cuidado dos cristãos. Ele fala algo muito interessante, ele fala: você tem reanimado, não sei se vocês lembram, mas ele diz: você tem reanimado o coração dos santos. E daí, esse Paulo que fala que Filemon é o reanimador do coração dos santos, agora no final fala: então você que é reanimador, me reanime. Você que cuida, por favor, cuide de mim. Por amor a Cristo, porque ele fala: no Senhor, reanime meu coração em Cristo. E ele estabelece essa centralidade. E ele diz: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo.
Então, numa palavra de incentivo e motivação, Paulo fala o seguinte: eu sei que eu estou pedindo isso, eu peço em nome do amor, mas eu tenho certeza de que, conhecendo o seu coração, você não vai só fazer isso que eu estou pedindo, mas você vai fazer muito além. Como é belo Paulo poder confiar. E cada vez mais a gente vai entrando nessa carta, a gente vai vendo sobre a identidade em Cristo, sobre servir, sobre amar, tudo sobre isso. Prisioneiros de Cristo vivem para amar. Como é bonito quando a gente pode confiar em alguém, que essa pessoa não só vai ouvir o que a gente pediu, vai entender as nossas intenções e vai falar: cara, eu entendo isso, eu vou fazer mais do que eu posso. Paulo lembra que quando os macedônios foram levantar uma oferta, ele fala: eles fizeram na medida das suas posses e até acima delas. E antes de tirar do seu bolso, eles entregaram o seu próprio coração a Cristo. Como é bonito esses exemplos de amor e como a gente vê que isso permeia a nossa vida cristã. A gente não é uma religião do estagnado, do suficiente e da mediocridade. A gente faz mais. E esse é o nosso exemplo, o nosso próprio Deus, que faz além do que pedimos ou pensamos. E é legal ele falando: eu creio que você tem esse coração. E ele continua falando: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Então ele vai finalizando a carta falando: e além de tudo, eu rogo a Deus para que eu saia dessa prisão, porque eu sei que vocês estão orando por mim. Pode passar o próximo slide. E nos últimos versos finais ele cita quem está ali: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. Mais uma vez Paulo está citando aqueles que estão junto com ele. Ele faz questão de citar pelo nome aqueles que são dignos de reconhecimento, porque estão lutando. E traz essa identidade para a igreja de que sim, há homens lutando pelo Evangelho de Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Pode passar o próximo slide, por favor. Um ponto eu quero que isso seja marcado, e eu trago aqui o que o próprio Deus tem batido na minha vida, batido na tecla. Irmãos, prisioneiros de Cristo que somos, vivem para amar. Eu sei que a igreja pode ter muitas tarefas, a nossa vida pode ter muitas coisas, mas foi isso que Jesus deixou. E se tem algo que eu quero que o coração de vocês esteja firmado, alicerçado, é de que em tudo que a gente pode fazer como igreja, se a gente não estiver olhando para o amor, tudo vai ser em vão. E parece até que eu estou falando uma frase que não é minha, porque de fato não é. Lembra de Paulo lá em 1 Coríntios 13? Eu posso ter o dom de línguas, eu posso ter os maiores dons, eu posso fazer aquilo tudo que deixa vocês de boca aberta, eu posso fazer aquilo que vão escrever muitos livros, vão lançar muitos filmes, mas se eu não tiver amor, isso não vai valer nada. Isso não vai valer de nada. E esse é o momento que eu quero que vocês, como igreja, nós sondemos os nossos corações. Essa tem sido de fato a motivação, o alimento, o combustível das nossas intenções como igreja, mas muito mais do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Irmãos, a gente vai até Jesus Cristo para receber dele. Já apontando o nosso final, e a gente vai terminar. Mas a gente vai até os outros para entregar. Jesus fala: melhor dar do que receber. A gente vai até Jesus Cristo para receber, mas a gente vai até as outras pessoas para entregar. Claro que a gente recebe das outras pessoas, essa é a dinâmica da igreja, mas a nossa intenção é entregar, e é isso que tem matado a igreja de Jesus Cristo, e é isso que faz a nossa igreja andar em círculos e não chegar a lugar nenhum. Isso faz do Brasil ser um dos países que mais tem percentual cristão, com tantos habitantes, e a gente não parece que faz diferença nenhuma e causa mais problema do que devia causar solução. É porque a gente vai até Cristo, recebe de Cristo e vai até as pessoas e quer receber delas também. A gente vive num reino que parece que é de filhos mimados. E eu digo isso porque o meu coração tem sido muito confrontado. Amar é sofrer. Você pode passar para o versículo que eu vejo de uma forma linda que o próprio Jesus Cristo fala.
Em Lucas 10, de 29 a 35, Jesus, depois de responder um fariseu que pergunta como faz para ir para o reino dos céus, Jesus pergunta, ele sabe, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E Jesus responde, não tem o anterior desse? O do 29? Ok. Mas ele, Jesus responde, continua, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? É a do bom samaritano essa parte, vocês lembram? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo. Certo samaritano, e se vocês já ouviram isso, não era uma tribo, não era um povo que se dava muito bem. Ou seja, alguém que não se dava muito bem viu alguém que ele não gostava muito de cultura, mas decide cuidar. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Próximo slide, por favor. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. E parece que a gente vai ouvir o que Paulo acabou de falar. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Parece que você acabou de ouvir Paulo, ponha na minha própria conta. Pode ir para o slide próximo. E pode ir para o último. Irmãos, só para a gente ter uma clara visão, amor não é só palavras, e a gente tem cantado isso, não amemos somente em palavras. Falar não completo amor, isso está em 1 João 3,16 a 19. E eu acho que isso fica claro, como igreja, é o meu desafio, que Deus tem trabalhado muito na minha vida. E eu quero deixar para a igreja o desafio de amar não só com palavras, porque disso a gente é bom, escrever poesia é bom, mas viver e sofrer é difícil. Nessa última parte que a gente acabou de ler do texto, a gente vê alguns pontos de amor. Paulo fala, ponha tudo na minha conta, eu pagarei. Não quero lembrar que você me deve sua própria vida, que eu receba de você esse benefício. Reanime meu coração em Cristo. Eu tenho certeza que você fará mais. Irmãos, se eu posso, isso aqui é só uma opinião minha, mas eu vejo algumas atuações do amor na parte espiritual, material e relacional. Eu não estou dizendo que é, mas se eu posso pontuar, quando Paulo fala, ponha tudo na minha conta, eu vejo que ele está dando um amor no ambiente material, no bolso e relacional, por causa daquilo que ele teve com Onésimo. Quando eu vejo ele falando, eu pagarei, a gente vê plenamente material. Quando a gente vê, me deve a sua própria vida, ele fala isso a Filemon, a gente vê um investimento de amor e um reflexo de um amor no ambiente espiritual, porque Paulo foi até lá para esses gentios, para esses judeus dispersos, e investiu o evangelho e também no ambiente relacional. Paulo que treinou Filemon, e isso a gente vê refletido na vida de Timóteo e de Tito. Depois ele fala que eu receba de você esse benefício. Que benefício? Cuidar de Onésimo, recebê-lo como estivesse recebendo ao próprio Paulo. E a gente vê que esse benefício, Filemon teria que fazer o quê? Olhar para ele, recebê-lo, preparar uma comida, preparar uma estadia como irmão em Cristo. Então isso ia tirar do bolso dele, além de um ambiente relacional, ele ia ter que perdoar, ele ia ter que aceitar, ele ia ter que cuidar e amar. Reanime meu coração em Cristo. Filemon ia ter que olhar para Cristo, no amor de Cristo, e fazer isso para Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Depois, Paulo diz, você vai fazer mais do que estou pedindo. Como Filemon ia fazer mais? Não só preparando uma carninha de segunda para Onésimo, mas ele ia preparar uma carne de primeira. Ele ia não só dar aquele colchão velho, mas ele ia dar uma boa de uma cama. Ele ia cuidar bem dele. Esse é o exemplo do amor verdadeiro. Prepara-me também pousada, material. Ele ia receber Paulo.
Oração, ele fala, eu espero que pela oração de vocês eu seja liberto. O que a igreja tinha que fazer? Um envolvimento espiritual em oração e um ambiente relacional. Paulo diz que ele espera que ele seja restituído. Para quê? Para o convívio. Isso é o quê? Isso requer das pessoas amor. Eu não sei se vocês entenderam bem esse quadro, mas eu acho que esse texto dá claramente essa questão. Não amemos somente em palavras. O amor requer investimento. A gente ama também com o nosso bolso. A gente ama com o nosso abraço. A gente ama com a nossa carona. E com todo respeito à igreja, eu acho que uma das claras referências que eu sempre ouvi aqui quando o nosso irmão Alan partiu é de que ele era esse cara aqui, ó, que investia nas pessoas, que dava carona, que ligava, que gastava dinheiro com elas, que passava tempo, que mandava uma mensagem: ei, como é que você está? Meus irmãos, vocês sabem, amar tem um preço e tem um custo. E o meu desejo é que vocês olhem para esse custo, vejam o quão alto é esse custo, e lá no alto vocês enxerguem o custo que Cristo pagou pela nossa própria vida. Que essa seja a motivação de vocês, o amor de Cristo por vocês, e essa seja no meu coração. Esse é o fim dessa carta, e eu desejo que o coração de vocês esteja cada vez mais alicerçado em Jesus Cristo, que olhando para Ele, nada mais vai importar. A glória e a beleza dele vão ser suficientes. Vamos orar. Pai, obrigado por essa carta. Obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Eis o nosso coração, as nossas pecados, as nossas fraquezas estão diante do Senhor, e o seu Espírito, pela graça do bom Jesus, intercede por nós. Cada um aqui sabe qual parte do amor mais lhe cabe, qual parte do amor mais lhe aperta, mais lhe dói. Eu te rogo para que eles não fujam do sofrimento, mas abracem e possam ver Jesus Cristo refletido plenamente em seus corações. Em nome de Jesus, assim te rogamos, crendo que tua graça, o teu amor, a tua esperança, tudo que o Senhor tem dado a nós, é o único motivo de a gente permanecer vivo, de a gente trabalhar, de a gente sofrer, para ser achado digno e para dignificar o teu evangelho em nossas vidas. Em nome de Jesus, assim eu te rogo, agradecido porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Som. Muito bom. Nós vamos finalizar aquele material que se deu início há uns 2 meses, desde que nós voltamos aí aos cultos, né? Pós segunda parada por conta da pandemia. Então eu só vou fazer uma pequena recapitulação. Nós estamos definindo o que é a igreja, e a resolução, a definição é bem simples, bem curta. A igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. A igreja é a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Começamos de trás para frente, como é a leitura da Bíblia hebraica ou a leitura de mangá, né, que vem de trás para frente. Começamos definindo Jesus Cristo, depois os discípulos, aí chegamos na comunidade. Jesus Cristo significa Jesus, o Messias, aquele que ocupa o papel de rei, o rei prometido por Deus no Antigo Testamento, aquele que inaugura o reino de Deus, não só o reino que um dia está por se completar plenamente, mas um reino que já teve início agora, após a sua morte e ressurreição. E até que esse dia chegue, ele chama discípulos, e esses discípulos são pessoas que atendem ao chamado de Jesus, reconhecem Jesus como o Messias e fazem parte do povo dele agora. O povo do rei, habitantes do reino, cidadãos do reino, que está por vir, mas que já começou nesse mundo. Então vivemos nesse mundo, mas como cidadãos do mundo vindouro, do novo céu e nova terra, já como súditos do rei Jesus. E a comunidade é quando esses discípulos
que são aqueles que seguem a Jesus nessa vida, se reúnem. Então, nenhum discípulo em toda a Escritura caminha, segue Jesus sozinho. Sempre que você lê a respeito de algum discípulo, ou ele está com uma comunidade, ou ele está indo plantar uma comunidade, pregar o evangelho em uma localidade onde não tem crente, ou ele está procurando fazer parte de alguma. Nunca está isolado, porque Jesus não nos chamou para vivermos isolados, chamou para vivermos como um povo. Então, a comunidade de discípulos de Jesus Cristo são esses pequenos núcleos familiares que se reúnem em determinadas regiões. Então, em Atibaia nós temos várias comunidades. Cada um dá um nome diferente para esse tipo de comunidade. Várias igrejas, várias denominações. Porém, em essência, deveria ser, todos nós somos parte do mesmo povo que está se reunindo em localidades diferentes. Aqui no Imperial, temos outras comunidades. Não somos a única comunidade. E precisamos lembrar disso. Mas somos uma dessas comunidades. E estamos aprendendo como uma comunidade de discípulos de Jesus vive. Para que ela vive? O que ela faz? E nós, como está projetado aqui, nós temos visto que, em essência, essa comunidade existe para essas três coisas. Jesus disse que os dois primeiros que estão aí são o resumo de guardar toda a lei: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. O servir ao mundo não é nada novo, porque faz parte da segunda frase. Faz parte de amar o próximo. Você serve as pessoas e, ao fazer isso, você está amando essas pessoas. Mas nós colocamos aqui de maneira didática para que fique muito claro para nós. Nós vivemos para amar a Deus e nós aprendemos a amar a Deus quando nos reunimos e aprendemos da Escritura, quando cultuamos a Ele. Nós vivemos para amar o próximo e amamos o próximo. Primeiramente, o próximo é quem está na nossa família, e depois, aquelas pessoas que nós mais vemos, deveria ser essa comunidade. E nós servimos ao mundo, que é também uma maneira de amar o próximo, mas pensando nas pessoas que estão fora dessa comunidade. Por isso estão aqui essas três frases separadas. Poderiam ser só as duas primeiras e já seria o suficiente. Mas nós colocamos servir ao mundo para dar ênfase de que o nosso papel não é viver apenas em relacionamento com Deus e uns com os outros, e como se isso aqui já bastasse. Deus nos coloca nesse mundo em missão. A igreja está aqui em missão de impactar o mundo ao nosso redor, e não só o bairro do Jardim Imperial, mas a cidade de Atibaia, o estado de São Paulo, o país Brasil, o continente americano e todo o mundo. Nós fazemos parte disso, e nós devemos nos perceber como representantes de Jesus para o mundo, e não só para o bairro. Muitas vezes igrejas de bairro acabam, como a nossa tem, né? Igreja Batista no Jardim Imperial. Então, isso comunica algo, como o Gideon gosta de dizer, né? Tudo comunica alguma coisa. E dizer que nós somos uma igreja batista no Jardim Imperial pode comunicar, não estou dizendo que é isso que nós pensamos, mas imagine as pessoas de fora nos observando. Pode comunicar de que nós somos uma igreja para esse bairro. E isso pode, com o tempo, gerar em nós um sentimento de que tudo que fazemos é só para o bairro do Imperial. Ah, mas e os outros bairros? Não, outras igrejas maiores deveriam se preocupar com outros bairros, ou igrejas desses outros bairros, porque só Imperial já é muito trabalho para a gente. Nós devemos nos ver, mesmo que o nome nunca mude, nós devemos nos ver como igreja para o mundo. Para o mundo. Vamos servir o Imperial? Vamos. Vamos servir a cidade? Também. Vamos servir o país inteiro? Se for possível, sim. Vamos servir o mundo? Claro. Claro. Não deixar fronteiras, cercas, que limitem o nosso amor. Vamos amar todos quantos nós pudermos e a quem nós virmos. Por isso separamos essas três frases. Falamos sobre amar a Deus, falamos sobre amar ao próximo, e hoje vamos dar sequência nessa definição. A igreja vive para servir ao mundo. Teve um irmão que há um mês me mandou uma mensagem me perguntando: que história é essa de servir o mundo? Porque quando eu leio amar a Deus e amar o próximo, eu entendo que eu tenho que só servir a Deus. E João me disse que eu não posso ser amigo do mundo,
Porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E como que eu tenho que servir ao mundo? Isso parece meio contraditório, meio esquizofrênico, né? Eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho que me dobrar aos valores do mundo, servir aos conceitos do mundo. Não, não é isso. E ele mesmo já tinha entendido quando estava me falando. Ele diz, pastor, eu entendi que é assim. Eu amo a Deus e amo ao próximo. E quando eu sirvo ao mundo, não é que eu faço parte do mundo pecaminoso, mas é que eu vou até o mundo levar luz ao mundo. É isso? Eu falei, você entendeu? Então essa ligação não precisava nem ter acontecido, porque ele já tinha entendido realmente. Então é isso que nós queremos repetir. Servir ao mundo não é fazermos parte dos pecados do mundo, da corrupção do mundo, mas é irmos até o mundo, ser sal e luz lá. Porque a gente sabe que raramente uma pessoa que está perdida vai entrar dentro de um prédio como esse aqui. Raramente. Às vezes acontece. Se ela não entrar aqui, se a gente não for atrás, vai continuar do jeito que está. Isso aqui não aumenta e eles continuam perdidos lá. A menos que nós tenhamos iniciativa, como o bom samaritano teve, o Timóteo ressaltou, de ter um custo, abrir mão da agenda, porque ele estava em viagem, teve que parar a viagem dele para ajudar aquele homem ferido na estrada. Podia ser uma armadilha, ele podia estar sendo assaltado. Ele coloca o homem todo ferido na sua montaria, ele leva para uma hospedaria, ele gasta recursos, ele põe a mão na ferida, ele garante que depois vai pagar, e ele não quer nem deixar o nome dele, né? Ele nem fala, olha, quando ele perguntar quem foi que socorreu ele, diga que foi fulano de tal. Não, simplesmente diz, quando eu voltar eu pago o que for preciso a mais. Nós só vamos amar dessa maneira se sairmos dessas 4 paredes, colocando a mão na ferida, na sujeira, nos expondo, e isso vai exigir sacrifícios. Como nós temos aprendido aos domingos, amar exige sacrifício de nós mesmos. Servir ao mundo é mais ou menos isso. Certo? Estamos juntos até aqui? Uma das formas de servir ao mundo é fazer isso de forma bem prática, como o Zé já adiantou, com amor sacrificial. Então, abrindo mão, como ele falou também, daquilo que a gente tem, abrindo mão do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas vontades, para servir. Abram suas Bíblias aí em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Olha o que Jesus está dizendo aqui. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, como que a gente sabe se a gente é de fato discípulo de Jesus? Então, não é a camiseta que você coloca, né? Eu amo Jesus, não é o peixinho no carro que você põe, não é essas coisas de crente que só crente faz, mas é amando uns aos outros, de maneira sacrificial, como Cristo nos amou. Acho que um pouquinho disso a gente pôde vivenciar essa semana novamente com a entrega do sopão. O pessoal que estava participando, quem que estava quinta-feira cozinhando, participando, ofertando, envolvido de alguma forma, orando? Um monte de gente aí foi, um monte de gente ajudou. E a gente pôde ver um pouquinho, né? Estava comentando com a Tiffany ontem, a esposa do Julinho, que é um misto de sentimentos. Então, você se sente feliz por estar indo servir, você se sente triste por ver a situação das pessoas, você se sente agradecido, porque você sabe a hora que você chegar em casa, você tem boas condições, né? Então, um chuveiro, uma cama, um cobertor, uma família, etc. E aí você lembra, olha, onde nós estaríamos se não fosse por Cristo, né? Onde nós estaríamos? Então, a igreja serve ao mundo de forma bem prática com amor sacrificial. Saindo dessas 4 paredes aqui do templo. Ok. Outra maneira também da gente servir e demonstrar amor ao mundo é sobre a maneira da evangelização. Evangelizar os perdidos. Abram lá em Atos, por favor. Atos 1:8. Depois 1 João 3, de 7 a 8. Diz assim:
Atos 1, 8 diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais uma vez, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aqui a gente lembra que quando amamos, ou quando iremos evangelizar, não estamos indo sozinhos, como muitos pensam: o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Eu estarei só. Você não está só. O próprio Espírito estará com você e Ele te conduzirá. Claro que é da nossa parte não negligenciar o estudo da palavra. Procurar inculcar, porque quando chegar lá Ele vai fazer com que você lembre. Agora, lembrar do quê? Lembrar do que você não estudou. Você tem que se preparar. E para evangelizar você tem que estudar. Então Ele diz na primeira parte: e receber esse poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. A gente teremos o poder, o Espírito Santo estará conosco. Não estaremos só. E a gente vai ser a testemunha do Senhor, né? Mesmo aqui ou em outra cidade, por que não o mundo também? E a gente vai fazer assim, é uma maneira da gente servir ao mundo, é uma maneira de amar as pessoas lá fora, não se dobrando às leis do mundo, né? Como foi explicado o irmão lá que conversou com o Zé. Não é se dobrando a isso, mas procurar ser luz onde quer que estejamos. Aí não estaremos só. Algum irmão abriu aí em Atos? Atos não, em 1 João 3? Pode ler? Vê o microfone, Pedro, por favor. 1 de João 3, de 7 a 8. Só um momento. Parece que o texto não tá certo aqui. Confirma pra gente, por favor. Só um momento. 7 a 9. 3, de 7 a 8. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde um princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aqui a gente vê de forma muito clara que o evangelismo ele destrói as obras de Satanás, né? E a ideia da gente não se dobrar, como foi falado, é justamente essa ideia. Ao mesmo tempo que você está evangelizando, você está demonstrando para as pessoas quem você é e a quem você pertence. Você pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira de evangelizar ou de amar as pessoas por meio do evangelismo, logo você fala que o evangelismo ou o evangelho, lógico, destrói as obras de Satanás, as armas dele. Pode dar um exemplo nesse sentido? Vou chamar o William aqui. Conta o que aconteceu aqui em cima quando a gente estava entregando o sopão, o rapaz que pegou no seu braço. O microfone. O microfone vai chegar aí. Olá, irmãos. Na quinta-feira nós entregamos sopas, né? E não foi somente sopa, mas anunciamos o evangelho às pessoas. E aqui em cima, os irmãos conhecem, tem um comércio ali de drogas, né? E a gente orando por um casal, e aí eu na ponta assim, um rapaz que estava dentro da boca me chamou assim, ó: vem cá, você ora por mim? Eu falei: oro, com certeza. E aí eu orei, falei de Jesus e fui até ousado, né, em certo ponto, porque eu pedi para que o Senhor o tirasse das drogas, eu pedi para que Deus tirasse ele daquele lugar, e eu estava indiretamente pedindo para que aquele local perdesse um cliente, né? E a gente foi bem ousado ali, né? Foi bem ousado mesmo, e ao ponto de um rapaz que estava perdido, que está perdido, me chamar e pedir para orar, foi sensacional, foi muito bom assim. Eu senti a presença de Deus, estava um frio e naquele dia ali eu senti um calor de ousadia mesmo, né? De mostrar que o nosso papel é fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo e queiram mudar de vida, né? Acho que é isso.
tem a ver com o texto que o Gil pediu para os irmãos lerem sobre confrontar ou destruir as obras das trevas. E aí ele chegou no carro, ele estava no meu carro, e falou: "Ai, irmão, tá calor aqui." Eu disse: "Não, eu vou ligar o ar." Eu falei: não, é outro calor. Então, é literalmente isso, da gente tirar das mãos ele falou a questão do comércio, mas tirar das mãos de Satanás alguém que estava ali, né? Então a gente não sabe o impacto que isso pode ter na vida das pessoas, e a gente só conhece a hora que a gente sai dessas 4 paredes. Sim. Alô? Voltou. Até assustei. Ok. Então nós servimos ao mundo nos amando, e dessa maneira nós mostramos ao mundo que existe amor, que de fato o Pai enviou o Filho. É isso que Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai saber que o Pai me enviou. Então é uma maneira de evangelizar, amando, meu irmão. Em segundo lugar, como foi dito, evangelizando, né? Claramente, pregando o evangelho a pessoas perdidas, combatendo as obras das trevas. E em terceiro lugar, uma das maneiras de servirmos ao mundo é com atitudes de justiça e de misericórdia nesse mundo caído. Não só pregar o evangelho, mas agir como cidadãos do reino já aqui. Então, o reino é de justiça e de misericórdia, o reino de Deus. E nós, como cidadãos desse reino, devemos ter na nossa linguagem de vida a justiça e a misericórdia. As nossas atitudes devem ser justas, as nossas atitudes devem ser de misericórdia, porque é isso que Deus espera do seu povo. Mesmo que você nunca fale que Jesus morreu pelos pecados de alguém, mas que exerça justiça em alguma medida, ou exerça misericórdia em alguma medida, você está servindo ao mundo. E Deus nos chama também a fazer isso. Muitas vezes a igreja não quer participar disso. Ela quer levar folhetinho de porta em porta falando que Jesus morreu para te salvar do inferno. Mas quando é para colocar a mão na sujeira, para limpar a sujeira, para aplicar justiça, para ter misericórdia de quem ninguém tem misericórdia, a igreja muitas vezes se fecha. Mas não é isso que Deus quer de nós. Um texto que é difícil de achar, mas quem está no celular vai ser mais fácil. Miqueias. Vamos para Miqueias capítulo 6. Se você está na Bíblia de papel, eu tive vantagem sobre você porque eu fiquei procurando aqui antes, tá? Mas eu demorei o mesmo tempo que você vai demorar. Está lá nos profetas menores, passou Ezequiel, os profetas vão passando rapidamente aí. Você vai encontrar Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Quem pode ler para nós, por favor? Levante uma de suas mãos e o Pedro vai levar o microfone. A irmã Ivone levantou primeiro, irmã? Está chegando o microfone. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O Senhor já mostrou o que é bom e o que Ele pede do povo. 3 coisas. Quais são essas coisas? Praticar justiça. Exato. Justiça, misericórdia e humildade. Essa é uma das maneiras de amarmos ou servirmos o mundo. Isaías repete isso. Isaías é mais fácil de achar, né? Isaías 58. Quem levantou a mão? Foi a Vanessa? Vanessa, lê esse de Isaías. Isaías 58, versículos 6 e 7. Espero para a turma achar aí. Isaías 58, 6 e 7. Eu não entendi o número. Isaías? 58, versículos 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? A gente tem que dormir com esse barulho aí, né?
O jejum era o ponto alto da religiosidade do povo de Israel. Eles se orgulhavam muito das cerimônias em que não comiam nada. Só que a vida deles era totalmente injusta. E Deus diz, não é isso que eu queria que vocês fizessem quando jejuam. É que vocês... E ele diz, o jejum não é isso. O jejum que eu queria de vocês, a dedicação que eu queria de vocês, era que vocês fizessem o que está no versículo 7. Que vocês repartam pão com quem tem fome. Que vocês recolham em casa pessoas que não têm abrigo. Que vocês vistam aqueles que vocês encontrarem e não têm roupas. E que vocês não voltem as costas para quem está pedindo socorro. Era esse tipo de expressão religiosa que eu queria de vocês. Tiago diz isso, né? A verdadeira religião não é falar simplesmente, mas ele diz visitar as viúvas e os órfãos e se manter incontaminado pelo mundo. Então é lutar contra o pecado, mas não só isso, é ir em socorro daqueles que precisam de socorro. Então servir ao mundo vai além do que falar Jesus te ama. É demonstrar que Jesus ama as pessoas. E nessas 2 últimas quintas-feiras, isso pôde ter sido um pouco mais experimentado, né? Mas que seja só uma faísca da chama que Deus quer despertar em nós, né? Da preocupação com os necessitados ao nosso redor, e não só no bairro. A gente visitou quase a cidade inteira, né? Nessas 2 quintas, partes da cidade inteira, mas pensando lá fora, né? Além das fronteiras da cidade. Bom, então fechando essa parte, então igreja é comunidade de discípulos de Jesus Cristo, e a igreja, enquanto comunidade, ela é convocada a se reunir para amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo. E Deus, quando pensou nessa comunidade, Ele pensou em alguns ofícios também, então algumas posições que precisam ser ocupadas para o bom funcionamento, para que a igreja funcione. Em específico, dois ofícios são mencionados, então pastoreio e a diaconia. E o pastoreio é composto pelos presbíteros. Então abram, por favor, a Bíblia de vocês lá em Filipenses 1, capítulo 1. Vamos falar primeiro sobre os presbíteros. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aí você tem resumidos os 2 ofícios bíblicos. Então Deus espera que na igreja existam bispos ou presbíteros e diáconos. Tem outros textos, a gente não vai ler agora, mas os irmãos podem procurar depois. Tito, capítulo 1, ele vai explicar um pouco o que o presbítero deve, né, quais são as recomendações de como deve ser o presbítero. 1 Timóteo 3 também vai falar, bom, o presbítero tem que ser assim, assim, assim. Acho que aqui no nosso contexto é um pouco mais claro que a gente tem falado bastante sobre isso, sobre ser presbítero. E também a questão dos diáconos. 2 irmãos, rapidamente, Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Atos, quem pode ler? Atos, capítulo 6, a irmã Ivone. 6, Atos 6, versículos de 1 a 7. E 1 Timóteo, uma outra pessoa, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Aqui é a Vanessa. Vai chegar o microfone. Então, primeiro a dona Ivone, depois a Vanessa. Então, o presbítero é aquele que vai ensinar, aquele que vai ministrar a igreja, que vai conduzir a parte do estudo. E aí esses textos vão falar sobre o que os diáconos fazem, o papel dos diáconos. Irmã Ivone? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se de judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas.
Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Isso. Então a igreja ali em Atos estava crescendo, os trabalhos estavam aumentando, os discípulos perceberam a necessidade, então era uma necessidade real, legítima, então tinha gente sendo esquecida ali na distribuição dos alimentos, e eles falam, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, mas a palavra não pode ser negligenciada. Isso é importante, mas a palavra não pode ser negligenciada. E a gente não dá conta de fazer tudo. Então, ou a gente se dedica à oração e ao ministério da palavra, ou isso não vai acontecer. Então, eles decidem, movidos, né, pelo dirigir de Deus, levantar algumas pessoas, e essas pessoas vão fazer esse trabalho. E aqui esse texto fica bem claro, de que o presbítero ele tem que cuidar da oração e do ministrar da palavra, e os diáconos, que são as pessoas que foram levantadas aí, vão cuidar do serviço. Então, isso é muito claro. Então, você tem as pessoas que cuidam do serviço e as pessoas que cuidam do ensino e da oração. Trazendo de prático para o nosso dia a dia, contexto local e Bage, a gente tem isso em mente, né? Precisamos de pessoas que se dediquem ao ensino, à ministração da palavra, e de pessoas que se dediquem ao serviço. Os dois são importantes, mas uma coisa não pode parar. Então, o Zé não pode deixar de preparar a pregação de domingo, porque precisa arrumar as cadeiras. Eventualmente pode acontecer alguma coisa, né? Teve uma emergência, alguma coisa, são situações. Mas ele tem que se dedicar a isso, porque essa é a função do presbítero. Ele foi chamado para isso. O estudo dele é direcionado a isso, a dedicação dele é direcionada a isso. E outros irmãos vão se dedicar a fazer as outras coisas, ao serviço. Vanessa, então as características dos diáconos. 1 Timóteo 3, de 8 a 12. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Olha que interessante. Muitas vezes a gente fala, eu queria servir na igreja, eu quero trabalhar na igreja, onde eu posso. Ótimo, comece em casa. Começa servindo em casa. Então, filhos, vocês querem trabalhar na igreja, querem servir na igreja, sejam bons filhos, né? Ajuda a sua mãe a cuidar da louça, lavar o chão, arrumar a casa, etc, etc, etc. Maridos, a mesma coisa. Esposas, a mesma coisa. Assim, governem bem, cuidem bem do lar de vocês, e automaticamente uma coisa leva a outra, vai ser mais tranquilo. É complicado quando é o contrário, né? Então a pessoa fala, eu quero ajudar a arrumar a igreja. E aí você olha para o irmão e fala, meu irmão, cuida da sua casa, olha como é que estão seus filhos, essas coisas. Ok. O exemplo vem de dentro para fora, né, Rafa? Às vezes a gente quer fazer muita coisa na igreja, muito trabalho na igreja, e isso é válido e é bênção pura. Amém que isso está pulsando no teu coração, no meu, mas a gente tem que ser exemplo primeiro em casa, com os de dentro, depois a gente parte para aqueles que não vê a gente todo dia, não é verdade? Agora um outro assunto também que a gente pode falar aqui, como que a igreja lida com o pecado dentro da comunidade? Como é que é isso? Como é que o irmão enxerga? Algum irmão abra aí Gálatas, por favor. Aí depois a gente responde isso aqui. Gálatas 6, 1 e 2. Como que a igreja lida com o pecado dentro da comunidade?
Pode ler. Pode ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Exato. Um outro irmão também, Colossenses 3,16, por favor. A gente aproveita e faz um comentário só. Ok, uma ideia aqui, depois eu vou passando. Segura aí, eu vou citar os versículos aqui, os irmãos já vai procurando, tá? Um outro irmão é 1 Tessalonicenses 5:14. Pode levantar a mão. Um outro irmão vai ler, por favor. Rapidinho. Você vai ler? Romanos 15:14. Um outro irmão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ajudar. Kelly. Tiago também. 5:16. Tem Juliano? E também é o 19 e o 20, tá, Ju? Tiago 5:16 e o 19 e o 20 também. Judas 22, 23 a 23. Tá? Um outro irmão? O Alisson levantou a mão, ok. Pode ir lendo, tá? Um atrás do outro, um depois do outro, simultaneamente, por favor. Eu vou repetindo. Assim que eu terminar um texto, eu vou repetindo. Colossenses 3:16. Quem foi? Vai, Vanessa. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Legal. Presta atenção no que está falando cada versículo, tá? A palavra que mais se destaca aí. Romanos 15:14. Isso. E eu mesmo estou convencido, meus irmãos, a vosso respeito, de que estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes para vos admoestarmos uns aos outros. Exato. Tiago? 1 Tessalonicenses 5:14. Tá. É que pulou, né, então? Isso, Vai antes lá. do Tiago aí. Lá. 1 Tessalonicenses 5:14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Isso. Próximo. Tiago, agora. É Tiago? Acho que Juliano, né? Pediu para ler Tiago. Tiago 5:16. Pode ser Judas, então. A gente vai aqui e depois vai para lá. Tiago 5,16. 5:16. Depois o 19 a 20, tá? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 19 e 20. Você, Tiago, que você leu? 19 e 20 agora, por favor. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Isso. Agora Judas, Juliano. Judas 22 a 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ok. Esse último versículo nos ajuda a comentar. Não temos que odiar a pessoa que cometeu o pecado. Ela errou. E como é que a igreja trata o pecado? Amando-a.
A igreja tem que amar. Como? Procurando a restauração dela. Procurando a restauração dela. Todo encontro, toda conversa que tiver com ela, é justamente apontando para que as coisas se acertem com o Senhor Jesus Cristo. E trazê-la de volta ao seio da igreja, para viver em comunhão de novo. Talvez apontar o erro seja mais fácil. Chega, irmão, você pecou e deixa por isso. E o trato? Tem que tratar. Agora, uma outra responsabilidade. A responsabilidade é de quem? Pergunte a você mesmo. A responsabilidade de tratar o pecado na igreja é de quem? Aí alguém pode dizer, ou até mesmo eu de prontidão, é do pastor, é dos presbíteros. Só? A responsabilidade é de todos nós. Somos chamados, né, a exortação, o aconselhamento em amor para restaurar o irmão, restaurar aquele que se perdeu, trazer de volta. Eu gosto da ilustração não sei se vocês já observaram a galinha quando ela traz os pintinhos para debaixo das asas para proteger, seja do frio ou do calor, qualquer que seja a situação. Ela traz ali para baixo. E aquele que se desponta e quer sair, quer fugir, o que é que ela faz? O que é que a galinha faz, irmão Maria? Ela não bate para trazer? Às vezes ela bate. Às vezes ela bica, né? Para trazer de volta. Não, é aqui que você tem que ficar. Você vai ser protegido debaixo das minhas asas. É a ideia de dizer, olha, o irmão se perdeu. E você precisa voltar. E é aqui embaixo. Aqui você encontra proteção sozinho, ou sozinha. Você vai se perder. O perigo vai vir, não vai ter quem te proteja, não vai ter ninguém na retaguarda. Então, esses versículos, o compilado desses versículos é justamente apontando para que a gente ame o irmão, que a gente cuide dele com humildade. Com humildade. Aos poucos, a cada passo, devagarinho, para que o irmão seja restaurado e volte. Irmãos que um dia se perderam e voltou, e eu mesmo já tive o prazer de ver esse irmão dar passos incríveis, justamente porque foi tratado com amor, com respeito, e ele deu grandes frutos. Eu erro, você erra, iremos errar, com certeza. Há pecados que é simples, é fácil de tratar, mas tem aqueles que é bem mais complicado e a gente tem que andar 1 milha, 2 milhas, justamente no ideal, e poder restaurá-lo para a honra e glória de Deus. Muito bom. Então, muitas vezes isso na vida da igreja não é tão praticado. Quando a gente conversa sobre, a gente concorda, porque o texto é claro. Mas às vezes a gente vê alguém pecando ou seguindo caminhos tortos, e muitas vezes a postura da comunidade é deixa que uma hora isso aí vai feder, né? Uma hora isso aí vai quebrar a cara, essa pessoa vai quebrar a cara, e aí, ou espera, será que o pastor já sabe disso aí? Bom, se não sabe, não sou eu quem vou falar. Então, a gente no discurso está muito bem alinhadinho, né? Todos nós somos chamados a exortar o irmão quando virmos o irmão em pecado. Mas na prática, muitas vezes, o comum a vermos isso virar fofoca, e isso virar uma erva daninha que começa a contaminar a comunidade. Não há os passos bíblicos de quem viu o pecado, de ir até a pessoa e confrontá-la. Há uma terceirização desse papel, que é normalmente atribuída ao pastor. Então, eu vi o meu irmão em pecado. Tem gente que sequer faz alguma coisa em relação a isso, e só fofoca. Tem gente que vai além e vai atrás do pastor, para o pastor resolver a situação. Então, assim, o pastor não viu nada, não sabe de nada, quem viu é a pessoa, mas ela não consegue nem ter provas daquilo. Às vezes tem alguma foto, alguma coisa, né? Está aqui, pastor, vai lá, usa lá contra a pessoa, né? E espera que ele seja esse juiz de paz. Não. Todos nós somos irmãos e todos nós recebemos esses chamados que o texto ressaltou. Então,
na prática, nós deveríamos colocar isso mais em prática. Deveriam haver muito mais conflitos entre nós. Porque nós pecamos o tempo todo. E quanto mais convivermos uns com os outros, mais pecados vão aparecer. E mais nós deveríamos ter a coragem, a ousadia do Espírito de confrontar. Falar, meu irmão, isso aqui é um caminho do homem, isso aqui não é o que Deus quer de você. Ah, mas isso pode romper relacionamentos, como é que vai ficar o clima, né? No domingo vai ter ceia, como é que eu vou... Bom, Jesus mandou você fazer isso. Não adianta nada você ter questões contra os seus irmãos e fazer o sacrifício. Lembra que Jesus diz no Sermão do Monte? Se lá, na hora de levar o teu sacrifício, você se lembrar que tem um irmão que tem uma questão contra você, larga o sacrifício e vai resolver com ele. É mais importante que você se acerte com o seu irmão, que confronte o pecado, que peça perdão, que perdoe, do que você esteja aqui ao domingo, sendo que a vida está toda quebrada, a vida da comunidade está quebrada. Então, eu acho que a gente precisa se esforçar mais por colocar essas coisas em prática, porque o discurso está muito alinhado. A gente ouve isso por anos a fio, né? E temos de começar a colocar isso mais em prática. Mas essa é uma primeira maneira de lidar com o pecado na comunidade. Todos somos chamados a nos exortarmos. Se nós fizéssemos isso mais vezes, teríamos menos casos de disciplina. Porque às vezes é uma coisinha tão pequena que, se fosse tratada entre irmãos, não viraria uma bola de neve. Porque normalmente quando chega para o pastoreio, é porque já é tarde demais. Ou os efeitos já foram assim, desastrosos. A pessoa já tomou decisão errada, a família acobertou aquilo, irmãos sabiam e não fizeram nada, não exortaram, virou só fofoca. E quando chega para que a liderança tente resolver, o efeito já foi, o estrago já foi causado. E a gente só tenta salvar, é como um incêndio, né? Começou com um fósforo que foi aceso. Quem viu a criança pegando fósforo não foi lá e não assoprou e não repreendeu a criança. A pessoa virou as costas e disse, isso aí não é comigo. Bom, a criança foi até uma cortina, começou a pegar fogo na cortina, outras pessoas começaram a ver, pessoas começaram a cair por causa da fumaça, gente saiu correndo, foi embora da casa, e quando chamam os presbíteros, eles chegam e só estão tentando salvar móveis, tirar gente de dentro da casa caída, porque já não dá mais para restaurar. A gente poderia ter evitado isso lá no início, se os irmãos tivessem feito o seu papel, em muitos casos, né? Talvez uma dúvida que as pessoas podem ter, tipo, mas eu vou chegar do nada e vou, né, abordar o irmão assim, assado. Comenta um pouquinho disso que você está falando, a partir do discipulado. Como que o discipulado pode ajudar nessa questão para que nós, como igreja, possamos nos exortar e nos aconselhar mutuamente em amor? Bom, o próprio discipulado vai gerar isso, né? Então, a pessoa acompanha você, começou a andar com você, você com ela. Se você e ela tiverem um relacionamento em que vocês vão se exortar mutuamente, isso naturalmente vai estar acontecendo nesse relacionamento. Se na igreja há vários outros relacionamentos assim, imagine o poder que isso tem. É exatamente isso que Jesus planejava quando ordenou que os seus discípulos fizessem discípulos. Você exorta uma pessoa e a pessoa te exorta. O fulano exorta o outro que exorta o fulano. E assim, em relacionamentos, a gente vai lidando com essas coisas. É claro, uma hora ou outra, algo grande vai acontecer, que você não consegue resolver. Você exortou, a pessoa não se arrependeu. E aí, o que a gente faz? Aí a gente vai para o segundo passo de como a comunidade lida com o pecado. Abra em Mateus 18. Mateus 18, normalmente se lê a partir do versículo 16, quando se abre esse texto para falar de disciplina. Mas a gente não pode ignorar o que vem antes. Mateus 18, de 12 em diante. Olha o que Jesus está dizendo aos discípulos. O que vocês acham? Mateus 18, 12. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular.
Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Antes de falar aquelas palavras que a gente conhece muito bem, né? Seu irmão pecou, vai lá entre ti e ele, exorta. É aquilo que eu falei, né? Que a gente fala muito, conhece muito, mas faz pouco. Mas antes de falar disso, Jesus está falando no contexto de um pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. Para buscar aquela ovelha, ele compromete as 99 que não se perderam, porque ele deixa elas e vai atrás da que está perdida. Ele só se alegra quando restaura a ovelha perdida. E o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: se alguém pecou, é um pedacinho de vocês que ficou pelo caminho. E vocês deveriam se comprometer para ir até essa ovelha e trazê-la de volta. Porque é isso que ele diz na aplicação da ilustração que ele usa. Porque aí ele diz, não é o pastor que vai atrás. Ele fala, se uma ovelha pecou, quem é que vai atrás? Se o teu irmão pecar, vá quem? Vai você. Ah, mas ele não se arrependeu. Então agora você pega mais 2 ovelhinhas do rebanho e vão as 3 lá falar com ele. Não são testemunhas do pecado dele, porque talvez só você viu o pecado dele. Mas são testemunhas de que você exortou ele e ele não se arrepende. Se ele se arrepender, ganhou o irmão, acabou a questão. Não precisa levar para frente, não precisa levar para pastor, não precisa levar para frente da igreja. Foi resolvido. Ele está se arrependendo. É claro que ele vai ter que dar passos para consertar o estrago que causou. E às vezes aí ele precisa de conselho, de pastoreio. Mas não precisa levar para frente. Acabou a questão ali. Ah, mas ele não se arrepende. Aí sim, agora vocês vão até toda a comunidade, não para fofocar, mas para dizer, olha, eu vi o pecado do fulano, confrontei, ele não se arrependeu. Aí eu chamei o Alisson e o Juliano, e nós fomos lá, e ele não se arrependeu. Não é Alisson. O Alisson vai falar, é verdade, não se arrependeu. Juliano, é verdade. Então agora o que a gente faz? Vamos excluir esse demônio da igreja. Não, agora vai todo mundo. Vai a família do William essa semana, depois da Vera a semana que vem, depois de Gideon na outra. Vai todo mundo. Nós vamos falar com ele. Se ainda assim ele se recusar a ouvir a comunidade, não tem mais o que fazer. Aí nós o consideramos gentil e publicano. Consideramos essa pessoa como alguém que não se submete ao Rei Jesus. Como alguém que diz crer, mas não pratica aquilo que crê. E o que nós fazemos com pessoas que não se submetem ao Rei Jesus? Nós chutamos, né? Quando vemos na rua, tacamos pedra, não é isso que nós fazemos? É assim que você faz com seu pai não crente? Com seu primo não crente? Não, você serve em amor. E você quer que essa pessoa se arrependa. Você se aproxima, você ama. Claro que você não concorda com o que ele faz. E sempre que puder, vai exortar. Mas você serve em amor, pregando o Evangelho. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Porque é isso que acontece, por causa do tempo não vamos abrir, mas na segunda carta aos Coríntios, há um homem que foi disciplinado pela igreja, e ele estava arrependido, e queria voltar. E a igreja falou, não, o pecado dele foi muito grave, tem que esperar mais uns 2 anos aí. Só que o homem estava chorando, sofrendo, querendo consertar as coisas, o pessoal não recebia mais ele de volta. Paulo diz, gente, vocês não entenderam o propósito da disciplina? Não é chutar o cara para fora. O processo da disciplina, o objetivo é que ele se arrependa. E o homem está arrependido. Então restaure ele. Claro que vão ter que dar passos para que ele restaure os relacionamentos quebrados. Mas recebam, porque o alvo é o arrependimento e a restauração. Esse deveria ser o nosso processo interno de lidar com o pecado na comunidade. Em alguns momentos, porém, alguns vão se recusar a ouvir a disciplina. E aí a gente tem algumas orientações bíblicas do que fazer nesses casos. Vou pedir ajuda de alguns irmãos aqui. Vou pedir para o William abrir em Romanos 16, versículos 17 e 18. Thaís já está aí do lado. Tito 3, 10 e 11. Vera, 1 Coríntios 5, de 11 a 13. E Gabi, 2 Tessalonicenses 3, 6.
Aí o Pedro fica fácil, que ele fica num lugar só. Até ficar dançando, né? Vamos lá. Primeiro vai ser o William, Romanos 16, 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Duro, hein? Então, se o irmão estiver causando divisões, afaste-se. Afaste-se. Afaste. Não compactue com esse tipo de coisa. Tito, qual? Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Quando aquele provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Por si mesma está condenada. Então, a pessoa está causando divisão dentro da igreja, afasta. Se afasta. Vera, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 13. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra ou maldizente, ou beberrão ou roubador, com o tal não, nem andai em comais. Porque eu tenho um julgar também aos que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro vós a seu iníquo. Isso, tirar de perto de vós. Como que a gente pode fazer isso, antes da Gabi ler o próximo texto? Orando a Deus. Então, Deus, me dá sabedoria, me dá percepção. Então, tem alguém causando mal dentro da igreja que eu não esteja percebendo? Então, me ajuda a perceber isso. E Deus, se eu for essa pessoa, me mostra. Às vezes é a gente mesmo, né? Diz, você viu lá? O Gil estava dirigindo louvor, não sei o quê. Aí o caso de divisão aqui, né? Que o Gil não deve dirigir louvor assim, ou o Nael tocou assim, o assado, ele não tem que tocar assim, o assado tem que fazer. A gente fica causando briguinhas, né, bobas dentro da igreja, que vão fermentando. Gabi, 2 Tessalonicenses 3, 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todos os irmãos que vivem ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Alguém tem alguma outra tradução? Deixa eu ver aqui, 3, 6. Vou ler outra tradução. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Afastar-se. Mais uma vez, percebem quantos textos ecoam isso, né? Essa coisa de, olha, a pessoa está assim, se afasta, se afasta. Tenta ser uma boa influência, você vê que o fermento é ruim, afasta. Ok. Um outro assunto também, a gente está falando de pecado dos irmãos e tudo mais. Ok. Mas, e quando alguém que exerce liderança, no caso dos presbíteros, se eles pecarem, como que a coisa tem que ser tratada? Como é que anda? Abram lá em 1 Timóteo 5, 19 a 21. Um irmão lê, por favor. Se ninguém lê, eu vou ler. Aqui, ó. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Um firme... 6? Não, 1 Timóteo 5, 19 a 21. Tá. Não aceite acusação ou contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Ok. Aqui Paulo ele está escrevendo a Timóteo, o jovem Timóteo lá,
E o que é que Timóteo tinha que fazer? E aí ele vai direto lá e fala, olha, não aceite acusação nenhuma, né? Contra os presbíteros, desde que, né? Se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. É muito parecido com Mateus 18. É preciso que tenha alguém que comprove isso. Não se precipite em ir lá e queira acusar não só o presbítero, mas também um irmão qualquer, um outro irmão, vamos dizer a palavra qualquer, que dá a impressão que a gente está separando, mas o irmão, mas leve a testemunha. Aí ele fala assim, quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Aqui o negócio já fica mais estreito. Alguém que insiste no pecado, que não quer ser tratado, chama ele publicamente e você vai ter que tratar isso publicamente. Para quê? Para que acabe tudo? Não, também é um processo de restauração, para que haja temor no coração dos outros presbíteros. Né? Agora a casa caiu para todo mundo e agora o que vai fazer? Não, é uma questão da igreja também olhar e falar, olha, se eles também estão tratando mutuamente um ao outro, a gente também vai ser tratado, então ninguém é deixado de lado, o pecado de todo mundo é tratado. Aí ele parte aqui, mais adiante ele fala, eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Né? Ele chama a testemunha, não só aqui, mas a testemunha que a gente acaba não vendo, mas a gente crê que existe. Que guarde essas coisas, sem preconceito e que não faça nada com parcialidade. Diante disso tudo, dessas testemunhas, não faça isso de forma parcial. Esse eu trato assim porque, né? Sabe como é que é? Esse é mais amigo. Ou aquele é mais chegado. Aquele eu vou tratar assim porque é mais longe. Não, ele está falando trate igual. Trate igual. A gente viu aqui a gente demonstrar amor através dos atos de justiça. Então seja justo. Isso é uma maneira de você também amar as pessoas. E faz parte dessa restauração. Não seja parcial. Deus me livre de ser tratado. Eu quero ser tratado pela igreja lá, mas eu não vou tratar com aquele grupo lá, porque eles não tratam igual a todo mundo. A uns eles tratam de um jeito e a outros de outros. Não, a palavra de Deus diz que todos devem ser tratados de forma igual, pois todos pecaram e todos carecem da misericórdia, todos carecem do amor e todos têm que ser tratados. Amém? Estamos entendidos? Amém, amém. Encerramos então nessa aula a definição de igreja. Semana que vem teremos novidades, então não vou dizer o que é, para que você possa orar e esteja presente para descobrir o que é. E vamos começar algo diferente. E eu creio que todos vão gostar. Então, cenas dos próximos episódios. Não vou dar spoiler. Vou pedir para o irmão Agnello, estou vendo ele ali, voltou de viagem, a orar para encerrar a nossa EBD. O microfone está chegando, irmão? Pedro vai levar o microfone. E aí, irmão? Você ligou lá. E aí já encerra a EBD com essa oração, tá bom? Tá chegando aí. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por essas horas que passamos aqui na Tua presença, estudando a Tua palavra, Senhor, aprendendo de Ti. Meu Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui na Tua igreja. Te agradeço pelo pastor José Hilário, pelos diáconos, pelos presbíteros, Senhor. Meu Senhor, eu te agradeço por tudo. E te peço que continue nos abençoando. Senhor, eu te peço que agora nos despede em paz para o nosso lar, Senhor. E dê um bom dia de descanso para nós, e que à noite nós possamos estar aqui, Senhor, para te louvar, para te glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito conosco, Senhor. Senhor, eu te agradeço e te peço todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém.